Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre o que é uma renda fixa. Então não saia daqui porque você está no Pensamento Milionário. Então não deixe de se inscrever no canal, dar um like e me seguir também na rede social no Instagram com ericvini_3. Hoje iremos falar sobre o que é uma renda fixa, haja visto que muitas pessoas possuem uma ideia um pouco equivocada, achando que esse investimento não possui nenhum tipo de variação durante o seu período. A renda fixa, ela não é fixa, pessoal. Ela possui certas regras de remuneração definidas. Então, essas regras podem significar você saber quanto irá receber lá na frente ou não. Outro ponto é que toda aplicação em renda fixa é, na verdade, um empréstimo. Você estará emprestando dinheiro para outra pessoa ou instituição. Mas vamos nos ater mais nos empréstimos realizados para pessoas jurídicas, tendo em vista que em um país recorde de inadimplência, não queremos correr o risco de ficar sem receber nosso dinheiro. Geralmente, as maneiras de cobrar esse valor emprestado são três. Ou você pode definir uma taxa, que é uma taxa que pode mudar durante o caminho, que seria uma taxa pós-fixada, que é um exemplo da taxa Selic CDI. São taxas que explicaremos ainda aqui nesse vídeo. Outra maneira é você combinar uma taxa no momento que você faz esse empréstimo e no final você receberia o valor emprestado mais essa taxa, que é o exemplo dos investimentos pré-fixados. E há uma fusão dessas duas, onde você mistura uma taxa combinada anteriormente com uma taxa que pode ir variando no meio do caminho, seguindo um certo índice. Isso seria um investimento IPCA ou indexado à inflação. Nós já falamos da inflação nos vídeos anteriores, mas pode ser que nem todo mundo tenha ouvido falar na taxa Selic ou no CDI. Então, vamos explicar melhor o que são. A taxa Selic é a taxa base da economia do país e acaba servindo para balizar as taxas de juros cobradas pelos bancos e transações comerciais, de maneira que, se ela sobe ou desce, afeta todo o restante das taxas usado para empréstimos e transações. A taxa Selic não é fixa, ela pode mudar a cada 45 dias por reuniões feitas pelo Copom, sigla que significa Comitê de Política Monetária. Nessas reuniões, o Copom decide, mediante a observação da inflação, se eles irão manter a taxa Selic no patamar atual, se vão aumentar ou fazer com que ela caia. Então, tudo isso depende da inflação. A Selic é um instrumento que acaba sendo utilizado para controlar a inflação. E como funciona isso? De maneira simplificada, o que o Copom faz? Ele coloca uma meta de inflação para a economia, algo que eles julgam saudável, e se eles identificam que a inflação medida pelo IPCA está caminhando para além da meta, eles aumentam a taxa Selic de maneira a tentar frear a inflação. E como se dá isso? Vale lembrar que a inflação é consequência do aumento do dinheiro circulando na economia. E com a taxa Selic baixa, as pessoas se endividam mais, pegam mais créditos para poder consumir mais e esse consumo acaba virando a renda de uma outra pessoa. Consequentemente, há mais dinheiro girando na economia, o que contribui para o aumento da inflação. E se essa inflação está aumentando e o cupom resolve dar uma segurada nela, o que ele faz? Aumenta a taxa Selic, porque se o custo para pegar empréstimo fica mais alto, menos pessoas começam a pegar créditos emprestados. Se as pessoas pegam menos crédito, fazem menos empréstimo. Elas vão consumir menos, com menos consumo, pessoas ficam sem renda, elas consomem ainda menos, então isso acaba freando a oferta monetária e diminuindo a inflação. Então repare que a taxa Selic é uma reação ao aumento da inflação. E isso funciona como uma espécie de um ciclo, porque quando a inflação dá uma freada e começa a diminuir, muitas vezes o cupom diminui a taxa Selic. Porque ter uma taxa Selic muito alta, igual o Brasil teve durante muitos anos, não é algo salutar para a economia. Porque se fica mais caro pegar crédito emprestado, menos gente pega crédito. E com isso, as pessoas consomem menos. Algumas pessoas que poderiam querer empreender não fazem porque se a taxa Selic está muito alta, a remuneração da renda fixa que nós vamos ver à frente também é muito alta. Então, para que correr o risco abrindo um negócio ou investindo em uma renda variável, que também veremos o que é? Se dá para ficar tranquilamente ganhando dinheiro e investindo a uma taxa Selic alta. Então, quando se diminui a taxa,
as pessoas tendem a correr um pouco mais de risco, abrindo mais negócios e investindo em renda variável. Quem abre um negócio normalmente contrata mais pessoas. A pessoa contratada antes não tinha renda e agora tem. Pessoas sem renda antes tinham medo de pegar crédito e agora com renda não tem porquê. Elas pensam que agora podem pagar isso e isso acaba fazendo a inflação se acelerar novamente e se repetir todo o ciclo. E com essa explicação da taxa Selic, nós temos a criação de uma outra taxa que serve como referencial para o mercado financeiro, que é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. E ele nada mais é do que uma taxa cobrada entre empréstimos feitos entre bancos. Mas, Eric, por que um banco vai pegar empréstimo com outro banco? Primeiro, porque os bancos são parte de um setor muito regulado e eles têm que fechar o dia com dinheiro suficiente para cumprir suas obrigações. Mas durante um certo dia pode ser que um banco tenha sofrido mais retirada de recursos do que entradas. Então, o que ele faz? Ele pega emprestado com outro banco, pagando a taxa do CDI. E quanto fica essa taxa? Ela permanece muito próxima da taxa Selic, quase sempre com uma diferença de 0,1 ponto base. No momento que eu estou gravando este vídeo, por exemplo, a taxa Selic está em 2,75% e a taxa do CDI em 2,65%. Se a Selic aumentar, o CDI também aumenta. Se a Selic diminuir, o CDI também diminui. Então agora, quando vocês verem que uma aplicação paga 110% do CDI, por exemplo, você sabe que ela pagará 2,65% mais 10% disso, que é igual a uma aplicação de 2,915%, mais ou menos. Então, o que acontece é que as aplicações que são balizadas pela taxa Selic e pelo CDI são proteções contra a inflação. Porque à medida que a inflação vai subindo, essas taxas também vão. E nós já vimos que um dos motivos para você investir o seu dinheiro é manter o seu patrimônio. Então, investindo com essas duas taxas, a gente acaba tendo esse tipo de resultado. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.